O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Mas Jesus ordenava severamente para que não disserem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos Santa Inês, uma menina de apenas 13 anos de idade, segundo aquilo que é reportado nos testemunhos que foram passando ao longo dos séculos. E essa menina, com 13 anos de idade, deu um testemunho de fé em nosso Senhor Jesus Cristo que serve para todos nós. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa tão jovem assim não teria uma fé tão alicerçada, tão firme. Mas teve. Assim como tem muitos que realmente dão verdadeiros testemunhos também de fé, mesmo com menos idade. E a palavra de Deus hoje nos mostra o exemplo de Saul, muito vaidoso e invejoso, que sente ódio de Davi, porque Davi se destaca no serviço militar, no combate, e aquilo faz com que ele crie um sentimento ruim, um sentimento que não vem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, procuremos olhar para esse exemplo de Santa Inês. Hoje eu fui ler a história dela para poder relembrar daquilo que já tinha lido há muito tempo atrás. E é impressionante que a morte de Santa Inês é cercada de acontecimentos grandiosos. E mesmo assim, os soldados, as autoridades que estavam ao redor, não se convertem. Não se deixam tocar por aqueles sinais. Colocaram ela em vários instrumentos de tortura e em nenhum daqueles instrumentos de tortura ela foi lesionada. Colocaram-na numa fogueira e o fogo, ao invés de ir em direção dela, foi em direção aos soldados que estavam lá. Tentaram de todas as formas humilhá-la. Mas tem uma coisa bonita que os testemunhos de Santa Inês nos trazem até hoje. Sabe qual é? Ela permanecia firme na oração. Nos momentos mais difíceis da vida, nós temos que dobrar o joelho e rezar. Nos momentos mais complicados da vida da gente, nós temos que buscar refúgio na oração. O refrão do salmo que nós cantamos hoje, esse refrão do salmo é muito bonito. Nós cantamos e repetimos aí várias vezes. E eu espero que ele tenha entrado não só pelos nossos ouvidos, mas tenha entrado no nosso coração.
É no Senhor que eu confio e nada temo. Vamos repetir? É no Senhor que eu confio e nada temo. Mais uma vez. É no Senhor que eu confio e nada temo. Nós temos que repetir essa frase nos momentos mais difíceis da vida da gente. É no Senhor que eu confio e nada temo. E foi dessa maneira que a pequena Inês, que tinha lá seus 13 anos, enfrentou a maldade humana de cabeça erguida. Esses exemplos, meus irmãos e minhas irmãs, eles não vêm por acaso. Ontem nós celebramos São Sebastião e hoje nós celebramos Santa Inês. E isso faz com que a gente retorne no princípio da igreja, nos primeiros momentos da igreja. Esses santos, eles são os primeiros católicos. Aquele povo que não teve receio de testemunhar a fé. Interessante, tanto Inês quanto Sebastião não eram consagrados como sacerdote ou freira, não. Eram pessoas do povo. Sebastião era soldado e Inês era uma jovem que frequentava a comunidade cristã. E isso faz com que a nossa confiança em Deus aumente cada vez mais, porque nós precisamos ser um povo voltado para Deus. É no Senhor que eu confio e nada temo. Se Santa Inês confiasse em um ser humano, ela não teria resistido à provação. Mas como a confiança dela estava em Deus, ela passou por tudo de cabeça erguida. No final, quando viram que não tinha como matar com os suplícios que tinham feito, decidiram então decapitar. Então Inês, uma jovenzinha de 13 anos, teve a sua cabeça separada do corpo. Como as pessoas que vivem nas trevas do erro têm raiva daqueles que são de Deus. Como as pessoas que vivem na maldade têm o desejo de destruir a igreja. Inês era para ser exemplo, para que outras meninas da idade dela não tivessem a mesma coragem, mas foi o contrário. O exemplo de Inês fez com que muitas conversões acontecessem. E a sua lembrança permanece até hoje. Impressionante. Dizem que os seus pais estavam muito tristes, chorando no túmulo dela, e então ela apareceu para eles, apareceu para os pais, trazendo um cordeirinho nos braços e cercada por muitas outras jovens. E aquilo foi uma tranquilidade tão grande para os pais que eles não choraram mais. E ela disse: eu estou bem, eu estou muito bem. E a partir daquele momento os pais não choraram mais, não se lamentaram. Queridos irmãos e irmãs, esses exemplos animem a nossa vida. De modo particular, nesse ano especial em que nós estamos celebrando a misericórdia de Deus. Diz a história de Santa Inês que um daqueles homens que quis agredi-la, na hora que foi agredir, ficou cego. E ela se compadeceu dele e rezou por ele, pedindo a Jesus que não permitisse que aquele castigo continuasse. E ele voltou a enxergar. Um outro quis violentá-la e morreu na hora. Ela também rezou para que ele fosse perdoado. Essas atitudes de misericórdia de Santa Inês nos ajudem, queridos irmãos e irmãs, a vivermos com fé esse momento especial de preparação para o grande Congresso Eucarístico Nacional que nós teremos no mês de agosto na nossa arquidiocese, e nos prepare também para que esse ano da misericórdia seja o ano do nosso crescimento espiritual. Os exemplos dos santos, como São Sebastião e Santa Inês,
nos estimulem a caminhar cada vez mais firmes na atenção ao Evangelho. Fixemos o nosso olhar em nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos para Ele e encontremos no Senhor Jesus a força que nós precisamos para continuar firmes na fé. Nós devemos voltar para Jesus e repetir sempre que possível uma frase bonita como essa que nós cantamos hoje no Salmo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Assim como também no ano da misericórdia, nós não podemos esquecer da frase que o próprio Cristo pediu para Santa Faustina escrever embaixo da imagem dele que ela mandou pintar. Jesus, eu confio em vós. Essa deve ser uma oração constante. De modo particular, quando nós enfrentamos alguma dificuldade. Jesus, eu confio em vós. É no Senhor que eu confio e nada temo. Jesus, eu confio em vós. E se nós confiarmos de fato no Senhor Jesus, a gente reza como no Salmo 90. Pode cair muitos milhares ao meu lado, pode cair até 10.000 à minha direita, nenhum mal há de chegar perto de mim, nem a desgraça baterá à minha porta, porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos me guardarem. Essa é a nossa fé. É no Senhor que nós nos apoiamos, como Santa Inês. Que o exemplo de Santa Inês que nós ouvimos hoje nos fortaleça cada vez mais e nos faça verdadeiros discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, no Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus fez muitos milagres, muitas curas, e muita gente se jogava para ao menos tocar nele para ser curado. E alguns, possuídos pelo demônio, gritavam, chamando que ele era o Filho de Deus, e ele os proibia. Várias vezes eu pensei, mas por que Jesus proíbe os endemoniados de dizerem que ele é o Filho de Deus? Eu estava pensando nisso hoje, meditando sobre isso, e para mim a resposta é bem clara. Porque quem tem que proclamar a realeza, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é quem de fato o ama. Eles falavam, mas falavam com ódio, porque eles pertenciam ao mal. Então aquela fala deles, aquela provocação, mais do que não era profissão de fé, era provocação a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele proibia e mandava eles ficarem calados. Enquanto que nós que professamos que ele é o Senhor, nós professamos com a nossa boca, e ao professarmos e ao proclamarmos a sua divindade, a sua realeza, a sua filiação divina, ele é o Filho de Deus, nós de fato o louvamos com os nossos lábios, porque nós professamos a nossa fé, nós falamos daquilo que acreditamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.